Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa, Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que acontece sempre, toda terça às 20 horas, já, com minha querida amiga, filha do professor Hermínio, Ana Maria Chiarelli de Miranda. Hoje, como sempre acontece, é um lugar comum que eu fico repetindo. Será uma noite muito especial. Pessoal, rapidinho, não é? O pessoal sabe que eu tenho 8 programas, Aninha, 4 semanais, com Ana Maria, a resenha literária amanhã. Na quinta, um programa semelhante a esse, com Heloísa Pires, sobre Herculano. E no domingo, com Luciano Clay, sobre Bezerra de Menezes. Né? Aos sábados, são os programas mensais, só uma vez por mês. Então, sobre Leon Denis, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, Memórias e Reflexões no segundo sábado, com César Perry, no terceiro sábado, com Adair Ribeiro, um programa sobre fontes primárias, portfólio e fontes primárias, documentos da época de Kardec, e no quarto sábado, com Leonardo Marmo, o eco da imprensa espírita. A gente repercute o que sai na imprensa espírita do Brasil. 8 programas, todos sobre memória, não é? Eu vou dizer aqui qual é o que eu gosto mais. É o de hoje. Amanhã eu vou dizer que eu gosto mais de Silvio Mariano. Na quinta, eu gosto de todos, de todos. Eu faço esses programas porque eu gosto dos autores e também porque nas primeiras entrevistas eu trouxe aqui as pessoas por quem eu nutro mais afinidade, né? Uma delas é essa beldade aqui que está aqui comigo, né? Ixi, Mari. Do escriba, né? Marianne. E eu segurei pela mão virtual e não larguei mais, viu? Vai ser assim. Ana, eu vou fazer uma prece rápida, tá bom? Sim, por favor. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade da querida Ana Maria divulgar a obra do seu pai, o grande velho escriba, uma obra portentosa, maravilhosa, de importância imensa para o movimento espírita do Brasil e do mundo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Ana Maria, tudo bom, Ana? Como vai você? Graças a Deus, Bruno, tudo bem, caminhando, né? A vida não é fácil, mas a gente tem a proteção de Deus e o ânimo que Ele nos dá para viver. Eu acho maravilhoso. Acho a vida a coisa mais linda do mundo. A vida é bela, não é, Ana? A vida é É, bela. Minha amiga, me diga uma coisa, eu vou começar pelo último programa, não é? Ana Maria, eu aprendi muito com os pesquisadores já, que em pesquisa não é nada individual, é colaborativa, né? A pesquisa. Mas ao longo dos programas vai chegando aquela egrégora, né? E que é um programa também colaborativo. Só que acontece uns ruídos, Ana, viu? Will. Ruídos problemáticos, viu, Ana, né? E vou dizer uma coisa a você: você vai ficar numa saia justa aqui nesse momento, viu? Ai, meu Deus do céu. Você vai ficar numa saia justa. Parece que você tem aí os ombudsman de Ana Maria, viu? Que fazem correções. Correções. É muita ousadia, né? Bom, então, no outro programa, eu fiz a pergunta a Ana Maria. Ana Maria, no Rio de Janeiro você é flu ou flá? A Ana disse que era flu, revelou que Gilberto era fanático pelo Fluminense, é fanático, a família dele toda, né? Aí eu perguntei, inocentemente, né, Ana? Eu sou a inocência personificada, né, Ana? Ah, é. Ingênuo. Eu perguntei, Ana, o professor Hermínio gostava de algum time, algum clube no Rio de Janeiro? Aí você, não, papai não gostava. Uma vez ou outra perdida, assistiu um jogo do Fluminense com o Gilberto, mas Ana Maria, E o chat aberto é um perigo.
porque entrou Fátima, sua cunhada, e ela já entrou com o pé no portão do chat, viu? Ela O pé disse: no pedal. pois é, vou fazer uma revelação aqui, vou revelar aqui. O quê? O Hermínio era vascaíno, Ana Maria. Como é que você fica agora, minha querida Ana? É verdade, papai era Vasco. Mas, assim, o papai é e não é. Ele era Vasco, mas que ele assistia jogo do Vasco, não assistia, não. Então, mas ele era assim, ele era Vasco. Eu acho que ele gostou do escudinho do Vasco colorido, porque ele ele assistia às vezes os jogos da seleção. Isso sim, ele assistia. Mas jogo do Vasco, me perdoe, eu nunca vi a televisão ligada lá em casa. Fátima, eu vou depois falar com você em off. Fátima, gratidão, Fátima. Faça essas revelações, continue. Ana Maria Isso está aí, aqui na zona do conforto, não é? isso Eu aí, fico bajulando a Ana Maria o tempo todo. Entra aí no chat, Fátima, revela as coisas, viu? isso é traição, não pode. Não pode, não vou sustentar isso, não. Ana, quer dizer que a Não, Cruz de Malta era o pendão do professor Hermínio, né? O com clube certeza. português, né? Maravilha, Ah, meu Deus. maravilha. Mas, Ana, vamos agora para sua zona de conforto, né? Hoje a gente vai falar algo diferente do que a gente falou lá para trás sobre essa obra que Ana já revelou aqui, me revelou também, que é a obra preferida de Ana. E é minha, se eu tivesse de escolher uma também. Só que olha o estado do meu, olha. Olha a diferença do meu livro para o de Ana. Olha a pesquisa. Você lê o livro, olha aqui, ó, olha aqui. Olha a pesquisa. O meu é todo riscado, Ana. Olha, aqui também, ó. Olha. Ah, grande coisa, uma página, grande coisa. Eu tenho que estudar muito, porque faz 10 anos que eu li esse livro, mas adoro, adoro ele. Eu tenho uma palestra memorizada dessa obra. Eu vou sempre no Caminhando para Jesus e divulgo com o pessoal. Eu vou fazer a palestra sobre Camilo Desmoulins só para você e vou publicar na rede. Só para. Opa, Ana, aí veja bem, você já, a gente já conversou, aquela ventania lá do querido Alexandre, não é? Os originais é, da obra. A gente já abordou sessões de Hermínio, que Hermínio pedia para ninguém entrar ali. Só que o Hermínio tratou dessa obra com o grande, genialíssimo professor Ian Stevenson. O Ian Stevenson é considerado, pessoal, um dos maiores pesquisadores da reencarnação no mundo. São considerados os três maiores, né? O Ian Stevenson, o Ramendras Neti Banerjee, um indiano lá da Universidade de Rajasthan, e o brasileiro Hernando Guimarães de Andrade também, não é? Pela sua pesquisa imensa. Só que o Papa é o Moza da reencarnação, Ana, é o Ian Stevenson. Todos afirmam isso. Ana, então o Hermínio trocou correspondência com o Ian Stevenson sobre Camille Desmoulins. Eu queria que você trouxesse para a gente isso e colocasse os detalhes como foi. Foi através de cartas, Ana. Então, já passando a palavra para Ana Maria, a gente vai aqui se deliciar esse tete-a-tete de Hermínio com Ian Stevenson através da correspondência, né? ok, ok. Muito obrigada, Bruno. Que Deus me ajude, porque é um assunto da pesada, né? E é meu livro do coração mesmo. Gosto demais desse livro, papai. Bom, o Camille Desmoulins foi um. Primeiramente, o Luciano e o papai trabalhavam juntos na mesma companhia, uma subsidiária da siderúrgica. O papai era presidente da Sotecna. Eu já falei isso aqui. E eles, ambos, os dois, eram espíritas, né? Muito. E o Luciano tinha alguns, alguns probleminhas e tal, e o papai estudando muito e tal. Mas
o papai descobriu o livro do Coronel de Rochard numa banca de sebo, Levi Successive, né? E começou a estudar os passes magnéticos. E o papai se empolgou com aquilo de uma tal forma que praticamente esse livro, eu digo assim, teve uma importância imensa na vida do papai, porque permitiu a ele chegar até espíritos, né, pela regressão de memória que ele conseguia fazer, né? Pois bem, o papai já tinha frequentado alguns centros não, alguns grupinhos mediúnicos na casa da Dona Estéria, daquele doutor Américo, aquele casal de positivistas que ele menciona lá na live dele, né? Ele tinha frequentado a casa do Luiz José Rodrigues, lembra? Dos passes hipnométricos e tal. E depois na casa do Fleury, no nosso grande amigo Fleury. Fleury tinha um apartamento muito grande em Copacabana e resolveu juntar um grupo de pessoas que estavam interessados nas vidas sucessivas e tudo mais, mas não tinham exatamente a noção do que era. Então, o papai era o convidado entre os 12, era assim o que ia falar, na realidade, nessa reunião. E o papai, então, começa explicando o que era as vidas sucessivas e o livro que ele tinha comprado, e explicando o que eram os passes magnéticos, diferente da hipnose e tal, da hipnometria que o José Rodrigues usava, etc, etc. E explicou como é que era e perguntou para as 12 pessoas que estavam lá se tinha alguém que gostaria de servir como sujet, ou seja, como o bode, o bodezinho expiatório, né, para a experiência dele, que ele queria demonstrar o que eram os passos magnéticos. Nesse dia, estava presente na reunião o escritor espírita, jornalista, Luciano dos Anjos, que trabalhava com o papai, muito amigos, né? E o Luciano falou assim: eu me candidato. Eu me candidato a fazer a experiência com você. O papai ficou muito feliz e tal. E era uma sala muito grande na casa de Flori, e deitaram o papai num sofá, ou deitaram o Luciano no sofá, tirou os sapatos, o cinto, a gravata e tal. E o papai, naturalmente, pediu silêncio, né? Apagaram as luzes e tal. E começou a. E o Luciano falou assim: mas já vou avisando a vocês, eu tô me candidatando só por curiosidade, porque me hipnotizar vai ser muito difícil. Nunca, jamais alguém conseguiu me hipnotizar. Eu não entro em transe de jeito nenhum. Já avisou todo mundo. Aí o papai disse assim: tá bom. Deitou ele lá e começou. Eu não sei como é que são os passos magnéticos, mas ele começou dando os passos magnéticos. No terceiro ou quarto, Luciano, buf, entrou direto em transe. E papai ficou até muito feliz, muito espantado, mas ficou feliz. Isso foi no dia 19 de maio de 1967, digamos assim, o nascimento do Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, modo de dizer, de toda a obra, né? Do conjunto, do livro, das experiências, das pesquisas que não pararam até hoje. Bom, então o papai começa a conversar com o Luciano e fala para ele assim: Luciano, como é que você está? Luciano, não, como é que você está? Estou bem. Onde você está? Na rua. Sim, mas na rua qual? Ele disse, não sei. Quantos anos você tem? Ele disse, 5. 5 anos. E como é que é o seu nome? Ele disse assim, minha irmã me chama de Preto. Sei, Preto, mas assim, qual o nome, seu nome? Aí ele disse, meu nome é Lucie Benoit, não, desculpe, Lucie Simplice Benoit Camille Desmoulins. Papai disse, tá bom, um nome desse, né? Puxa vida. Papai disse que era um bom estudante de história, mas que se perguntasse a ele o nome do Camilo, que ele jamais ia sair com tudo isso aí, né? Mas de qualquer forma, e onde você mora?
Eu moro em Guise, na França. Mas onde em Guise? Em N. N é uma palavra escrita Aisne, mas pronuncia N. Eu moro em N. Ah, sei, tá. E, e a única referência que os dois tinham naquela época, 1967, era a Enciclopédia Britânica e a Biblioteca Nacional. Google, internet, nem se ouvia falar ainda. Bom, então, Luciano, lá pelas tantas, papai achou que ele estava com 5 anos, mas precisava regredir mais para ele entrar numa prévia encarnação. Então, deu mais passes para ele, ele voltou aos 2 anos. Depois dos 2 anos, papai continuou, e aí foi que ele começou a falar sobre o Camille. Pois bem, então ele virou para o papai numa determinada hora e disse assim: engraçado, eu te conheço. Primeiro o papai perguntou: você está se sentindo bem? Ele disse assim: eu estou um pouco alto. Ele estava se sentindo no teto da casa. Papai foi dando os passes nele, ele foi como que o espírito dele fosse baixando até o nível do papai, né? Então o papai começou a conversar com ele e ele disse assim: o Luciano disse para ele: engraçado, eu acho que eu te conheço de algum lugar, mas eu não consigo localizar onde. E o papai disse assim: mas o que que você vê? Não, você veio a Paris com um tio seu chamado Ruben Brau, só falou Brau. Você veio a Paris com um tio seu chamado Ruben Brau, mas você era garoto, você tinha 9, 10 anos. Agora você está diferente. Você deve ter uns 30 e poucos anos. Isso o Camilo falando com o papai. Papai disse: mas me conta essa história. Ele disse assim: pois é, você veio aqui porque o seu tio veio aqui a negócios do Banco da Inglaterra conversar com o Mirabeau. E eu tive que intervir lá nas negociações entre o Banco da Inglaterra e os Rothschild, para quem eu trabalhava o Mirabeau. Aí o papai disse: tá bom, ótimo, então. E, e aí, o que que aconteceu demais? Ele disse: bom, aí você, eu não sei quem você é, mas eu te conheço, mas eu te conheci pequeno, agora você está grande, você está usando uma roupa que eu não conheço. E papai disse assim: mas o que que você acha que eu sou? Você é um legítimo inglês, o Luciano falou para ele. Você é um legítimo inglês. Só que você veio vestido como inglês. Agora você está vestido aí de um jeito que eu não sei o que que é. Bom, aí continuaram conversando. E ele disse assim: você é casado? Ele disse: eu sou casado. E quantos anos você tem? 27 anos. Sei. E o nome da sua esposa, qual é? Ele disse assim: a minha esposa se chama Lucille. Ele disse: tá bom. E a Lucille, como é que está? Ela disse assim: bom, a Lucille, papai ficou sabendo depois por pesquisas, veio a ser nesta encarnação a Ana Lúcia, que é a filha do Luciano, e que, isso é que é o espantoso, nasceu no mesmo dia que a Lucille do Luciano nasceu, há 180 anos antes. Elas nasceram no mesmo dia. E o Luciano, sem saber de nada, botou o nome dela de Ana Lúcia. Mas o nome verdadeiro da Lucille de Moulin era Anne-Lucie. Pois bem, as notícias dessas sessões foram, parece que 4 sessões iniciais e depois 11 seguidas gravadas, tudo gravado. Papai gravava tudo e as pessoas assistindo, mas essas 11 não. Essas 4 primeiras foram gravadas, parece que na casa do Fleury. As outras foram todas gravadas lá em casa, porque o papai notou que o Luciano caía direto no transe e seria muito fácil manipular o Luciano para falar aquilo que ele precisava falar, o Luciano e ele falarem, né? Papai, então, levou tudo lá para casa, no primeiro apartamento dele, onde ele ainda não tinha o escritório dele. Ele deitou o Luciano no sofá e começaram as regressões.
e parece que foram 11 ao todo. Cada uma tinha 1 hora, mais ou menos, 50 minutos. Quer dizer que foram. Você já pensou o papai depois passar tudo isso do gravador para a máquina de escrever? Bom, mas aconteceu, graças a Deus, né? Pois num desses dias em que as notícias começaram a correr pela rede espiritual, né, espírita, que o papai estava falando Luciano e tal, e papai começou a escrever uns artigos para o Reformador, e mandou um para o Barbanel na França, que o Barbanel, na primeira página, foi para a primeira página, e chamou a atenção do Ian Stevenson. E o Ian Stevenson se comunicou com o papai através de um amigo que o papai tinha feito na Carolina do Norte. E aquele mesmo que analisou a caligrafia dele com Browning, bateu a caligrafia dele com Browning, pegou o endereço do papai e ele escreveu para o papai para perguntar é, é, como é que o Luciano. Ele queria duas coisas. Se, por acaso, o Luciano falava francês, quando ele se comunicava com o papai, e também se ele falava em francês, era a principal pergunta dele. Aí o papai começou a escrever um. Ah, e como que o papai processava os passes magnéticos? O Stevenson perguntou para o papai. Como é que é o caso dos passes magnéticos? Aí o papai fez uma verdadeira obra para ele, muito longa, muito explicativa, muito detalhada. Por Ian Stevenson só podia, né? Mandou para ele como eram os passes magnéticos e também falou do Coronel de Rochat, naturalmente, e falou que não. Luciano não falava francês, ele falava português. Aí o Ian Stevenson respondeu ao papai que ele aceitava o fato de o Luciano não falar francês, mas que para os outros, as pessoas que leriam o livro, sempre ficaria uma dúvida, uma suspeita de que aquilo não era verdade, porque o sujeito, ou seja, o Luciano, era francês, era o Camille Desmoulins, e estava falando em português com o papai. O papai deixou as coisas passar um pouquinho e aconteceu também antes disso aconteceu um fato. O papai fez uma reunião na casa dele, que ele estava achando que algumas informações estavam saindo pelas colaterais e ele queria colocar tudo em ordem, tudo direitinho. E no que eles estavam na sessão lá, o Luciano, em transe, chegou um senhor cujo nome era César Burnier. E papai conhecia, não muito, mas o Luciano conhecia. O Luciano em transe. Quando ele chegou, tudo muito em silêncio, sem falar nada, tudo mudo, o Luciano, na mesma hora, disse assim: Ah, chegou o Marius. Marius, em latim. Aí o papai disse assim: Mas quem é o Marius? Aí o Luciano disse assim: É um apelido que a Lucille deu para o Danton, que é muito meu amigo, que é muito meu amigo, foi um apelido que ela deu para ele. Então, ele é o Marius, ele é o meu grande amigo. O papai disse, tá bom, continuaram lá. Pois bem, a conversa, então, continuou com o Dr. Stevenson. E o papai começou no dia 7 de fevereiro de 1967 a correspondência com o Dr. Stevenson e também contando para ele não só os passos, como é que eram os passos magnéticos, mas explicando por que o Luciano falava francês, não falava francês. Pois bem, o Stevenson também queria saber a respeito do papai,
porque mencionaram que o Luciano tinha falado que o papai tinha sido o Robert Browning, né? E o Stevenson ficou muito. Como é que souberam disso do papai? Aí o papai explicou para ele que não fazia parte daquilo que o Stevenson estudara ou proclamava. A história do papai foi uma questão de família, porque ele chamou o Valdo de família, porque o papai foi visitar o Chico uma vez em Uberaba, o Valdo estava lá psicografando um livro com o Chico, e o papai, quando entrou, foi se comunicar com o Chico, encantado, que ele não conhecia, né? E o Valdo chegou, ele disse para o Valdo assim: Puxa, mas eu estou reconhecendo você, mas não sei de onde, né? E o Valdo virou para ele: Você nem imagina o quanto, aquela história que nós já sabemos, né, Bruno? Mas, posteriormente, o Valdo negou essa informação e disse que não, que ele não tinha sido porque ele falou para o papai que o papai tinha sido pai dele na encarnação anterior a essa. O papai tinha sido o pai do Valdo. E o papai era o Robert Browning Sênior e ele era o Robert Browning Júnior, o poeta, um dos dois maiores poetas da Inglaterra do século XIX. O Valdo depois desmentiu isso, mas o Chico confirmou ao papai que o papai foi o pai do Robert Browning Júnior. O Chico confirmou. Então, essa parte estava resolvida. Não adiantava o Valdo dizer o que ele quisesse, e ele disse o que ele queria, mas o Chico confirmou isso com o papai. Então, o Stevenson queria saber essa história. E o papai disse não, que essa história dele próprio, papai, não tinha nada a ver com hipnose, nem com passe magnético, nem com nada. Era uma história que um parente dele, papai falou parente, um membro da família dele, que era o Valdo, contara para ele em vida. Não tinha nada a ver com perispíritos ou coisas atrás. Não, era só aquilo mesmo. Bom, então, o papai mandou para o Stevenson um artigo longo que ele tinha escrito sobre o Camille, para o Barbanel, que eu já disse, o Barbanel publicou imediatamente, e aí o Stevenson entrou na história. Bom, o papai escreveu para o Ian, então, contando o porquê. Vou ler aqui para vocês o que o papai escreveu para o Stevenson, explicando por que que o Luciano só falava português. Ele diz assim: No meu entender, o espírito não se utiliza de palavras, e sim de pensamento puro, sem palavras. Esses pensamentos se convertem em palavras apenas quando ou alcançam o ponto em que devem ser comunicados ou traduzidos de sentimentos ou sensações em expressões inteligíveis a alguém, quando era necessário comunicar uma coisa muito importante a alguém. Mas fora isso, ele diz, de outra maneira, as palavras permanecem como sensação, sem palavras. A transmissão da informação é uma coisa sem palavras. E se isso é possível, papai diz para o Stevenson, então o espírito entra em transe profundo. Papai pergunta a Stevenson, será que isso é possível? Se é isso, então, o espírito, separado do corpo físico, não transmite palavras, ele transmite pensamentos. Colocados na perspectiva de uma existência na França, ele pode tentar expressar-se em francês, mas seu corpo físico e seu cérebro estão condicionados a uma outra língua, no caso aqui, o português. O Luciano podia falar em francês, e ele tem uma hora que ele fala no Camille, ele diz: Eu falo em francês, mas quando chega aí embaixo,
aí embaixo sai em português. O próprio Luciano confirmou isso que o papai tinha dito. Bom, então o papai achou que era muito atrevimento falar desse jeito com o Dr. Stevenson, mas ver o que que foi, né? Então o professor Stevenson recebeu a carta e de imediato ele respondeu ao papai, agradeceu muito os informes sobre a técnica dos passes magnéticos, né? E que ele tinha sido o mais minucioso possível e agradeceu muito. Mas e disse para papai que ele achou interessantes as observações do papai sobre como ele entendia o mecanismo da linguagem. Mas ele achava que sempre haveria uma suspeita de que havia alguma coisa errada quando se contava a história para os outros, quando o espírito tinha uma língua mãe e que ele se apresentava com a língua em português ou numa outra língua. E eles achavam que isso poderia levantar a suspeita de não uma fraude, mas uma tentativa de enganar as pessoas que estavam assistindo, né? Mas ele foi muito delicado e cauteloso quando ele afirmou que o que papai tinha dito, escrito, absolutamente não invalidava o que o papai tinha dito, apenas era aquela coisa da suspeição, mas que não invalidava o que o papai tinha dito, não. Ou seja, o Stevenson, de uma certa forma, concordou, aspas, com o papai. Não disse, não, isso aí eu não aceito, não, nada disso. Ele falou isso. Bom, então, o papai diz que deve-se muito ao professor Stevenson essa proliferação de informação que saiu depois, né, das vidas sucessivas, porque o professor Stevenson também é, é, entrevistou várias pessoas, né? Aqueles livro dele, 20 casos de regressões sucessivas, vidas sucessivas, né? Em que as pessoas tinham até marcas no corpo, né? Ele estudou esse assunto, mas por isso que ele queria saber sobre os passes magnéticos e o que tinha acontecido com o Luciano, porque ele sabia que o Luciano tinha sido guilhotinado. Pois bem, então passaram-se os anos e em 1982, essa conversa deles foi em 67. Quando foi em 1982, 12 anos depois, né, a revista Theta, Theta, a revista Theta, volume 10, número 3, informa que na 23ª Convenção Anual da Associação Parapsicológica, reunida na Universidade da Islândia, de 13 a 16 de agosto de 1980, o professor Ian Stevenson coloca o peso de sua autoridade indiscutível na observação de que não apenas nossas memórias persistem após a morte corporal, mas também nossos propósitos, e que a comunicação póstuma deve consistir mais em transmissão de impressões do que palavras. Foi exatamente o que o papai tinha dito para ele 12 anos antes, naquela carta. Então, o papai escreveu, depois que ele leu isso está no Camille Desmoulins, numa paginazinha embaixo, que ele escreve: não devo alimentar a ridícula pretensão de achar que minhas amadorísticas observações de leigo hajam influído sobre o eminente professor, mas é bom saber que ele chegou a conclusões semelhantes às que eu imaginava àquela altura. Então, o professor não diz que acabou concordando, mas que, digamos assim, que o papai estava certo, né? Então, isso ficou muito bonito no texto. Mas o livro, as histórias que aconteceram durante as regressões com o papai,
com o Luciano foram muito interessantes. E a amizade dele com Danton também foi uma coisa linda. A amizade dele com Danton foi até a guilhotina, porque quando Camille foi, no dia que Camille ia ser guilhotinado, o Danton seria o próximo. Era o Camille, depois ele. E ele, então, os dois, imagina, nessa situação, né? O Camille ia deixar a Lucille com o bebê, e a Lucille foi decapitada dias depois dele. Ele, com tudo isso na cabeça, ele sobe a guilhotina e pede ao Carrasco que deixe ele, permita que ele dê um beijo no Danton, porque o beijo era um símbolo de amor na França, não era? Era um símbolo de amor. E ele queria demonstrar esse amor como última lembrança dele com o grande amigo dele, Danton. O Carrasco não permite. E o Carrasco vai, corta o pescoço dele, né? E eu conversando com o Lucianinho, desculpe chamar ele assim de Lucianinho, ele é um Lucianão, ele é o filho do Luciano, mas é meu amiguinho, meu amigásimo. Então ele disse assim, Ana, depois que a cabeça da pessoa era decapitada, eles tinham que pegar a cabeça e mostrar para o público que a cabeça tinha sido cortada, né? Mas o espírito ainda estava lá na cabeça. Então era um sofrimento medonho. E o Camille viu aquilo tudo também naquela fração de segundo. E depois jogavam a cabeça num cesto. Bom, ele não permitiu que o Camille beijasse o Danton. E o Danton, muito inteligente, muito culto, muito maravilhoso, disse assim: tanto faz ele deixar quanto não deixar dar o beijo. Daqui a pouco, nossas duas cabeças estaremos nos beijando dentro do cesto. E assim foi. Papai disse que na hora que isso foi revelado, foi um. Ele disse que papai ficou em prantos. O Luciano, eu não sei, mas o papai disse que foi um silêncio, assim, mortal, porque a emoção foi demais. E é uma das coisas que aconteceram, né? Bom, com relação às pesquisas que o papai fez e mandou para o Stevenson, eu tenho aqui, Bruno, olha o meu livro. Não vão cair de costa aí os senhores aí de casa, viu? Pelo amor de Deus. Só tenho esse. Mas eu tenho uma coisa para contar para você depois, viu, Bruno? Isso aqui foi escrito pelo Luciano, que esse livro foi escrito pelo papai, né, e pelo Luciano. Então, olha só o que o papai, quando o papai disse que ele foi o mais detalhado possível com o professor Stevenson, e possivelmente tenha sido essa a explicação que fez com que o Stevenson aceitasse a teoria do papai, foi esse parágrafo aqui que o Luciano escreveu. Ele diz assim: o valor das conclusões do Hermínio cresce e se multiplica na razão direta do seu temperamento frio e da sua consagrada insatisfação diante dos fatos que se vão acumulando. O Hermínio quer sempre mais. O Hermínio acha sempre que os fatos não estão ainda completos. O Hermínio só se entrega depois de evidenciada a verdade. Quando é sua, portanto, a conclusão é sempre digna de fé, de toda fé e de todo respeito, pelo menos no território frio e dogmático da ciência. Isso foi escrito pelo Luciano, carimbando as pesquisas que o papai fazia, que nunca ele chegava a um ponto final nas pesquisas dele. Ele continuava. Mas isso aqui tá escrito pelo Luciano. Agradeço a ele também. Mas então o papai chega ao final da parte que ele escreveu, porque esse livro levou 22 anos para ser publicado. Ele foi escrito
e depois revisado e tudo mais, e aconteceu aqueles atrasos normais. Aí o Luciano escrevia a parte dele, e pesquisavam, os dois ainda indo para a Biblioteca Nacional, e aí foi entrando o computador nas coisas. Lucianinho começou a pesquisar também, e foi uma coisa grandiosa, isso escrito pelo papai, em memorândum, em um e-mail para o Luciano, que eu acredito tenha sido o último que eles trocaram, porque foi em novembro de 2011. E o papai já não estava conseguindo mais escrever no computador, mas eu tenho essa carta aqui. Mas, de qualquer maneira, o papai diz assim: para pôr o ponto final no seu texto do livro, papai escreve seu parágrafo final. Foi esse aqui. A história da França e a do mundo teria sido outra se o tivessem escutado, se tivessem escutado Camille. Por isso, se me pedissem uma palavra final sobre aquele jovem com o qual conversei ali durante uma dezena de horas, eu lhe faria uma comovida mesura de cumprimento, expressando-lhe, ao mesmo tempo, um lamento pelos seus erros, que foram muitos, e o meu respeito pelos seus sonhos, que são nobres. Essa foi a última palavra que o papai disse para o Luciano no texto dele, na parte dele que ele escreveu. E depois teve coisas muito mais lindas. Uma das coisas que eu achei, isso aí é anamariismo, né? É achismo da Ana Maria, da Mary Ann, né? Tá? O professor Stevenson era muito chegado a coisas de marcas. As crianças que renasciam, ele procurava marcas no corpo, alguma coisa que eles trouxeram de outra vida, que ele, Stevenson, tinha sabido que a criança trouxera de outras vidas. Eu fiquei. Outro dia eu falei com o Luciano, falei, Lucianinho, por que será que isso não entrou nas conversas dos dois? Se o Luciano tinha trazido alguma marca, porque ser guilhotinado podia ser, podia ter machucado aqui o pomo de Adão no Luciano, que era muito pronunciado, né? Muito pronunciado. E o Lucianinho disse: não, Ana, nós pesquisamos isso com médicos e chegamos à conclusão de que não havia nada quebrado, nem nada que tinha sido da guilhotina, não. Foi uma coisa que ele trouxe mesmo dele, foi kármico aquele negócio. E eu falei, e as pernas descarnadas? Porque o Luciano teve um acidente em criança, em jovem, e ele parece que foi subir numa das coisas do banheiro, ou o bidê, ou a privada, ou a banheira, qualquer coisa assim, e ele escorregou e cortou a perna, quebrou né, a peça e descarnou a perna dele. E foi um sufoco. Os médicos queriam amputar a perna do Luciano. E ele não, os pais não deixaram e fizeram tudo que foi humanamente possível para o Luciano manter a perna. E após muito tratamento, o Luciano conseguiu não ter a perna amputada. Mas ele ficou com defeito na andadura. Mas depois também ele foi fazendo exercícios e começou a andar direitinho. Mas por que será que isso não foi levado, né, a estudo não só pelo Stevenson, né? Que ele procurava esses defeitos sucessivos, né? Que passavam de um espírito para o outro, numa outra encarnação. Não se tocou nesse ponto, mas foi uma coisa que aconteceu também. Bom, eu posso dizer, Bruno, que na, esse livro tem revelações incríveis. Papai perguntou uma vez para Luciano: depois que você morreu, o que que você fez? Luciano falou assim: eu fui viver no Brasil. Assim mesmo. O papai disse assim: você foi viver você foi eu fui para o Brasil. Aí o papai diz assim: ué, mas o que que você foi fazer no Brasil? Ele disse: viver.
o Camille respondeu para ele: viver. Papai ficou encantado também. Eu gostaria de convidar as pessoas que ainda não leram o Camille Desmoulins que leiam, porque é uma das. Olha, eu acho que é uma das maiores provas de reencarnação que existe na literatura. Papai foi confirmado como Robert Browning por quem? Pelo Camille, que se lembrou de que conheceu o papai com 10 anos com o tio Ruben. E o papai já tinha estudado a história dos Browning. Quando o Valdo falou para isso foi em 64 que o Browning falou com ele, isso aqui foi em 67. Ele foi direto no Banco da Inglaterra e pediu informações. Mandaram a história dos Browning para o papai. Tinha o Robert Browning patriarca, o Robert Browning sênior, que era o papai, o Robert Browning júnior, e depois o Robert Browning, quando ele casou com a Elizabeth Barrett Browning, o júnior, né? Chamado Penini. Mas o papai ficou confirmado com o Browning por causa do Ruben, por causa do que o Luciano falou. Você veio com seu tio chamado Rupert Brown, mas ele não se lembrava do resto. Aí o papai disse, Browning, ele disse, é isso, Browning, Robert Brown, Ruben Browning, foi seu tio, ele veio aqui negociar com o Mirabeau. Então, quem foi que confirmou que o papai foi Robert Browning? Não, obrigada, Chico, por ter sustentado a palavra do Valdo. Obrigada, Chico, na espiritualidade. O papai confirmou pelo Banco da Inglaterra que o pai dele, o patriarca, tinha trabalhado lá. Depois o patriarca deserdou ele, o papai, Robert Browning Sr., botou ele para trabalhar no Banco da Inglaterra. Esses foram os dois que trabalharam no Banco da Inglaterra. Mas que havia também um parente chamado, o Banco da Inglaterra informou o papai, havia também um parente chamado Ruben Browning, que era uma espécie de ele era uma pessoa que ajudava o banco em ligações no exterior. Ele defendia o Banco da Inglaterra ou ia pedir conselhos a outros bancos maiores, ou então precisava de uma conexão entre o Banco da Inglaterra e outros bancos, e era o Robert Browning e era o Ruben Browning quem fazia isso. Portanto, o banco confirmou que o Ruben Browning existia, que papai não conhecia, ele só conhecia os Roberts, que foram 4, e só 2 trabalharam no Banco da Inglaterra. Mas quem confirmou a existência do papai como Robert Browning foi o Luciano, em transe. Em transe. E o papai confirmou a reencarnação de Luciano, de Camilo como Luciano, por todas as coisas que ele contou, as provas que eles apresentaram, a pesquisa imensa bom, levou 22 anos para o livro ser publicado, e agora, com todas as novidades possíveis e imagináveis, fotografias, o livro é realmente uma beleza de livro, né? Eu só tenho a primeira edição de 1989, aquela que voou pela praia, a voadora. É essa aqui. Só que o seu tá bonitinho, né, Bruno? O seu aí, acho que você não leu esse livro, não leu? Que eu li, olha. Aqui, esse memorando, esse e-mail, datado de 10 de outubro de 2011, do papai para o Luciano. O Luciano respondeu no dia 11 de outubro de 2011. Essa é a resposta. Essa aqui é a resposta do Luciano. E Perfeito. aqui é o texto do papai. Então, o papai, eles se cumprimentam, isso depois de muitos anos, né? Agradece, diz que foi uma obra entre eles dois, só podia ser levado a efeito porque os dois concordaram. E o Luciano responde para ele: não teria existido sem você. Então foi isso. Bem, pessoal, eu vou aqui nesse momento, rapidinho, Ana, colocar aqui para todos vocês verem. Essa fotografia está vendo bem, Ana? Estou vendo, maravilha. Pessoal, Ai, aqui está o Camille Desmoulins, Luciano dos Anjos,
e o professor Hermínio, a última foto em vida, não é? Logo depois dessa foto, o professor Hermínio desencarna, os dois já velhinhos, grandes amigos, né? O rustenguista Luciano dos Anjos e o anti-rustenguista Hermínio, mas os grandes amigos da vida inteira, né? Foto maravilhosa, Ana Maria. Então, que bela foto maravilhosa do professor Hermínio com o Luciano. Ana, eu queria trazer aqui, você citou, né? Como esse programa de hoje foi um altar à reencarnação, a obra Eu Sou Camilo Desmoulins, que todos devem ler, né? E trazer aqui a obra citada por Ana, 20 casos sugestivos de reencarnação, Ana, do professor Ian Stevenson, mas Ana Maria se referiu às marcas de nascença da pesquisa do professor Ian Stevenson. Então, está aqui as obras que tratam disso, do Ian Stevenson, Crianças que se lembram de vidas passadas e casos europeus de crianças que se lembram de vidas passadas, não é? Então, Exato. mas, Ana, eu estava me lembrando aqui, você citando a perna descarnada do Camille Desmoulins, o Hermínio cita no fim da obra também que o César Bournier desencarnou com um bolo alimentar, abriu-se uma fenda, não é? Fruto da desencarnação na guilhotina. Não é? É, é, Impressionante isso, é um é. atestado. Agora, Ana, essas cartas do Hermínio com o Stevenson, o Hermínio enviava a carta e recebia a resposta, né? Onde é que se encontram materialmente, fisicamente, essas cartas? Olha, Bruno, eu não sei, porque o papai diz num determinado artigo dele que ele jogou fora muita correspondência dele quando ele viu que ele ia partir, para não identificar pessoas que estavam lá. Eu não sei se essa carta do Stevenson estava lá, porque eu não encontrei. Eu, pelo menos, não encontrei nas coisas dele. Mas eu acho que devem estar no Reformador, de alguma forma, as coisas que o Stevenson respondeu. E são muitas páginas sobre isso, viu? Sobre a regressão, sobre essa conversa dele com o Stevenson. Eu vou falar com a Daí para ver se encontra alguma coisa também lá no CCDPE, nas coisas do Hermínio, que foi para lá, quem sabe, né? Por favor. Eu quero encerrar aqui com fecho de ouro, te fazendo uma pergunta. Você vai revelar aqui nesse programa de hoje, Ana, não é? Há uma novidade que vem por aí a respeito da obra Eu Sou Camille Desmoulins. Queria que você anunciasse aqui para o público da gente. Com um prazer, uma alegria imensa. Eu vou revelar aos senhores que depois da quarta edição, que saiu em 2012, Camilo Desmoulins vai voltar, se Deus quiser, esse ano ainda, reeditado, maravilhoso, muito mais completo. Lucianinho continuou fazendo pesquisas, deve estar um show, um verdadeiro show. Então, peço não, convido os senhores para lerem, que eu vou ser a primeira a ler. Então, vai ter que correr muito para chegar antes de mim. Que maravilha, que maravilha. E é um livro com muito mais fotografias, Joana. Nossa, a iconografia. O papai, nesse memorando que eu mostrei, o papai já tinha dado os parabéns ao Lucianinho pela iconografia, coisas fantásticas que o Lucianinho descobriu. Até quantos degraus tinha até a guilhotina, ele sabe. Inacreditável. É maravilhoso, espetacular. Eu ainda não vi nada, mas vai ser, vai ser. Pessoal, então eu estou notando que há uma convergência cósmica em torno da obra de Hermínio, que não é possível, né? É uma novidade maior que a outra, parece que é um escrutíniozinho que foi aberto, né? Então só sai maravilhas nos últimos tempos, então, graças a Deus, né? Ana, eu combinei com a Ana, pessoal, a Ana me pediu para fazer a prece hoje, né? Então, Por favor. vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui com Ana Maria, especialmente na noite de hoje,
reverentes ante ao altar da reencarnação, a doutrina das vidas sucessivas da palingenesia, nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe e amanheça em nossos corações. Pessoal, próxima terça, 20 horas, eu e Mariene aqui, não é? Minha mãe Eva, te ofereço esse programa como sempre, não é? Mariene, beijo. Você, como sempre, brilhando aqui para todos nós, foi uma maravilha, viu? Paz e bem. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, Bruno. Vou ligar para tu agora, Aninha. Vou ligar rapidinho uma coisinha, viu? Ok, eu vou pegar o